pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre um livro da literatura asiática. Imagine um lugar onde vocês podem enviar uma carta para alguém que já faleceu, ou para alguém que você magoou, ou para você mesmo do futuro. Antes de começar o vídeo, se inscreva aqui no canal, curte o vídeo pra gente crescer mais e mais, né? E vou deixar aqui meu perfil no Instagram para vocês me seguirem também, acompanharem as minhas leituras por lá pra gente conversar. E, claro, se vocês tiverem alguma sugestão de leitura, por favor, deixem aqui nos comentários. Vamos conversar sobre esse livro que é muito legal. A Loja de Cartas de Seul, do Baek Seul-Yeon. Não sei falar coreano, mas é isso. A Loja de Cartas de Seul. Bom, esse é um romance de episódios, porque aqui a gente tem essa loja de cartas, que é a grande personagem da história, a personagem fixa, e também o dono da loja e a atendente, que também são personagens fixos. E ao longo da história, nos capítulos, a gente tem os clientes, que são os personagens secundários e que são os flutuantes, digamos assim. Cada cliente tem a sua história e tem sua motivação para escrever as cartas, e de acordo com o que eles vão aparecendo na história, a história deles vão sendo contada para nós, né? E aí vai ser um tema de cada capítulo. É isso que a gente tem aqui. Então, cada cliente ele tem um motivo para escrever. E atrás desse motivo, a gente tem os temas. A gente tem luto, arrependimento, reconciliação, perca de emprego, né, digamos assim, amor correspondido, não correspondido. Então, cada cliente tem esse tema e vai ser apresentado nos capítulos no decorrer da história. Então, a loja, ela é projetada para que o cliente perca tempo ao escolher o tipo de caneta, o tipo de papel, o tipo de envelope, o carimbo, o selo. Então, ali é permitido você não ter pressa, não é perder tempo fazendo isso. Dentro da loja é permitido que você entre em introspecção, né, com você mesmo e desacelere. Então, a loja, ela é um meio para que você, através da escrita, se reorganize internamente. É muito interessante porque essa é uma técnica, né, dentro das terapias, né, você escrever para tentar reorganizar o que você está sentindo internamente. Então, a loja, ela é esse meio, né, o objetivo da loja é justamente isso. Você pode usar a loja para tentar reorganizar o que você está tentando entender. E isso é mostrado em cada cliente personagem da história. Como todo mundo sabe, né, Seul é uma grande metrópole. Eles têm uma carga horária de trabalho que é intensa, né? É muito maior que aqui no Brasil. Então, a gente tem aqui personagens que estão cansados, seja do trabalho, seja da vida corrida que eles vivem. Então, a loja é um local onde ele pode encontrar outras pessoas e criar uma comunidade onde cada um se entende. A sociedade coreana, e a gente percebe isso muito nos doramas, né? Quem assiste dorama, é uma sociedade que eles não sentam para conversar sobre o que está acontecendo, sobre os sentimentos, né? Os mais jovens, eles não conseguem expressar o que estão sentindo para os seus pais, para os avós, porque isso lá na sociedade é visto como um desrespeito, né? Os idosos, né, os pais, avós, eles trabalharam muito e trabalham até muito, com a idade muito avançada, para poder proporcionar aos mais novos uma vida diferente, né? A Coreia, ela foi um país muito rural. E quando o governo decidiu expandir, né, economicamente, o país cresceu muito rápido. Então, ainda hoje,
eles têm essa mentalidade de trabalhar até muito avançado, né, na idade avançada, para proporcionar o que eles, os mais velhos, não tiveram, porque eles viveram uma época mais difícil economicamente. Então, por causa disso, é uma sociedade que não para e diz assim, mas você não precisa trabalhar muito, eu posso fazer isso por mim, né, os mais jovens. Então, a gente tem muito isso aqui na história. Então, a carta ela é vista como uma válvula de escape, já que eu não posso falar isso para os meus pais, para os meus avós, né, tios, então eu vou falar isso para um desconhecido. Porque lá na loja tem um serviço de pen pal, que seria, eu posso escrever uma carta, deixo lá, e aí eu pego uma outra carta de qualquer pessoa que deixa nesse serviço e aí a gente vai trocando cartas, né? E aí as pessoas acabam se conhecendo e aí você tá aberto para falar dos seus sentimentos, a outra pessoa vai entender, vai te aconselhar. E é legal porque aqui a gente tem as cartas em uma caligrafia diferente, então a gente tem acesso às cartas dos clientes. Aqui. Aqui é a narração, né, da história e aqui já é a carta. Bem que tem para alguém. Então a gente acaba sabendo o conteúdo do que está escrito, né, nas cartas. Então, gente, a Eu do Futuro decidiu mostrar para vocês de uma forma melhor como é que estão as cartas aqui no livro. Eu estava editando o vídeo e não deu para ver, né? Então ficou ruim para vocês. Então é assim. Aqui vem a narração, né? Com essa caligrafia. E a carta, ela vem com outra caligrafia para fazer essa diferenciação e para a gente saber que é a carta. Aí vem endereçada para o seu amigo, que é o pen pal, né? E você tem todo o conteúdo, como eu falei, da carta. E aí, terminando a carta, a pessoa se identifica. Geralmente ou é um nome ou é um apelido. E aí vem a narração da história com a outra letra. É assim que vem a descrita, né, no livro. Então aqui a gente tem os temas como arrependimento e segundas chances. A gente tem uma protagonista, que é a atendente, que ela, quando ela foi para trabalhar na loja, que a loja é de um amigo dela da faculdade, né? Ele era veterano dela. Ela acaba largando a faculdade, né? Aconteceu algo ali na família dela que só a gente lendo que a gente entende, fez com que ela saísse da casa dos pais e aí ela foi morar em Seul e começou a trabalhar aqui. Então ela largou a faculdade dela, que era de cinema, e começou a trabalhar na loja de cartas e ao longo da história a gente vai entender o que aconteceu e por que ela se distanciou da irmã, que o rolê todo, a confusão toda foi com a irmã. Então, através do tema de arrependimento e segundas chances, a gente tem aqui a história sendo desenvolvida entre essas irmãs, o perdão, né, digamos assim. E aí também tem essa falta de comunicação entre elas, porque a irmã tenta se comunicar, manda cartas para ela, mas ela não responde. Então, a gente vê aí uma cidade tão conectada, né, como Coreia, tendo esse tipo de problema. As pessoas não... com os problemas, né, que acontecem na vida, as pessoas acabam se distanciando, não querendo conversar, né, não querendo se entender. E também por meio dessas personagens a gente tem esse conflito entre gerações, né, porque os pais esperam muito dos filhos e dá errado no meio do caminho, tanto para uma filha quanto para outra. Então a gente tem aqui também esse sentido, deu errado para as duas e as duas são tristes pelo fato de terem dado errado e de não terem correspondido às expectativas dos pais. Então a gente também tem isso aqui como tema. É um livro que fala muito sobre saúde mental,
forma como a gente acaba levando a vida hoje em dia, né? E as relações de trabalho também, que são temas muito pertinentes e muito presentes na literatura asiática, na coreana, né? Já que lá eles são muito produtivos, né? Eles prezam muito pela produtividade, pelo trabalho em excesso, mas a gente sabe que esse tipo de conduta acaba ocasionando na gente, né? Então, assim, esse foi um livro lançamento ano passado. Não tem muitos vídeos aí, né, no YouTube ainda sobre essa história. Eu acho que ela deve ser divulgada, assim, para que as pessoas possam ler e tirar as suas conclusões, as suas reflexões, né, sobre como a gente acaba levando a vida e as relações com as outras pessoas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, do formato dos vídeos que eu venho fazendo aqui, né? Não tentando dar spoiler, falando assim por cima, digamos assim, do que aconteceu, falando um pouquinho dos personagens, da ambientação, dos temas que o livro aborda. Espero que vocês estejam gostando desse tipo de formato. E a gente se vê num próximo vídeo. E até mais!